Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Todos nós recebemos a mensagem de preparação para a nossa reunião e com o título da mensagem, Convite à Perseverança. Há um trechozinho de Mateus: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Não asseveres, é-me impossível fazer, nem redargas, não consigo. Nunca informes, sei que é totalmente inútil aceitar. Nem retruques, é maior do que as minhas forças. Para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco para ser realizada, já que o possível se pode realizar imediatamente. Instado a ajudar, não te permita condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade. Fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Perseverança nos objetivos elevados, com oferenda de amor, é materialização de fé superior. Para que seja atuante, a fé deve nutrir-se do poder dos esforços caldeados para as finalidades que parecem inatingíveis. Todos podemos iniciar ministérios. Tarefas começantes produzem entusiasmos exaltados. Mede-se, porém, o verdadeiro cristão, e particularmente o espírita, pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalistas, a render juros de paz. Unge-te, portanto, de fé e deixa que resplandeça a tua fidelidade ao lado de quem padece. Não fosse o sofrimento, ninguém suplicaria socorro. Não fosse a angústia, ninguém se encorajaria a romper os tecidos da alma para exibir ulcerações. Ninguém se compraz carregando demorada canga, não obstante confiando em alívio meditivo. Nas cogitações que te cheguem ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo se foras o outro, o sofredor, o necessitado que ora te roga ajuda. Assim, envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e persevera ajudando. Não somente dando o que te sobra, mas aquela doação maior, a que te parece difícil, a quase impossível. A perseverança dar-te-á paz e plenitude. Insiste na sua execução. Esta é uma mensagem que foi tirada do livro Convites da Vida, de nossa irmã Joana de Ângeles. E como o título diz, perseverança. Então a gente sabe que ajudar materialmente, nós sabemos que é sempre uma ajuda muito fácil de nós dar. Não exige grande sacrifício assim de nós, não. Nós mesmos reconhecemos isso. Mas realmente a ajuda da tolerância, do esforço, tirar algo de dentro de você, não é? Realmente a gente percebe que está aí um grande esforço nosso. E essa perseverança, ela certamente
nós iríamos colher esses frutos dessa perseverança, né? Então, eu achei importante essa parte aqui que toca, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Às vezes, nos foge a percepção isso, né? Nós teríamos certamente de condições de podermos avaliar o que o outro está passando, não é? Nos transferirmos assim de lugar, né? Então, fica para todos nós essa reflexão, como preparação da nossa mente, convidando a nossa mente a estar presente junto ao nosso corpo. Aqui, para o nosso Demétrio, que vai trazer aqui a sua palavra, consoladora e amiga, e que possamos, então, ficarmos na paz de Jesus, hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos, Mestre, de todos os males. Amigo Jesus, Tu és o nosso companheiro firme de todas as horas. A nossa fé, a nossa confiança em Ti, é a nossa esperança de não estarmos sós em momento algum. As nossas necessidades, Senhor, nos trazem à Tua casa. E aqui estamos nós, trazendo-as conosco. Senhor, quantos enfermos aqui presentes, alguns já lá na nossa sala de tratamento de saúde. Senhor, resta-nos dizer-te que a Tua piedade há de curar-nos, curar as nossas falhas, as nossas mazelas. A Tua piedade vai limpar a nossa alma dos erros que viemos praticando durante esse tempo todo, Senhor. E é por isso que aqui estamos, a pedir aos nossos guias e protetores, a esses espíritos que são coordenadores desta reunião, para que nos dê a permissão, para que seja em nome de Deus que nós possamos estar dando como iniciado a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz em nossos corações, que nós possamos fluir da noite tudo que seja de bom para o nosso espírito, para que possamos voltar aos nossos lares em condições bem diferentes do que chegamos aqui. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós vamos hoje ter o estudo com o nosso companheiro Demétrios. Muita paz para todos nós. Volta e meia, somos chamados a falar em casas espíritas. Evidentemente que a causa está acima da casa. Isso nós temos reconhecido nesse caminho que nós temos feito por aí. Mas é muito bom nós falarmos na nossa casa. Muito obrigado a todos, viu? Existe uma estatística na doutrina espírita que registra que
O último lugar que as pessoas procuram é exatamente uma casa espírita. Procura-se por tudo, por todos. Por último, a casa espírita. Por último, os espíritas. É interessante isso, né? Porque nos dá um respaldo com relação à crença das pessoas. Então, eu não vou fazer uma estatística, não vou pedir para ninguém levantar o dedo e perguntar quem é que não acredita em Deus. Evidentemente, porque se passamos por todos os lugares, já caminhamos e ouvimos tudo que poderíamos ouvir, e chegamos à casa espírita, pelo menos em Deus nós já acreditamos. Né? Então não há necessidade disso. Bom, dito isto, vamos ao Sermão da Montanha. Desculpem quem já ouviu palestra minha, mas desculpe eu repetir o Sermão da Montanha, mas é porque eu não encontro outro discurso melhor que esse, viu? Tem gente que tenta aí, viu, mas não consegue nem chegar perto. Então, vai ser no Sermão da Montanha novamente. Tá? Existe no capítulo 5 do Evangelho, se me permitem, para não fugir à verdade do que foi dito, no capítulo 5, tem o título Bem-aventurados os aflitos. Tiago Acira, fazendo a prece inicial, ela falou por todos que sofrem. Novamente, nós não vamos fazer uma pesquisa e perguntar quem é que está sofrendo, quem é que está feliz, quem é que está com os problemas resolvidos. Eu acredito até porque, segundo a gente ouve falar, quem está com problema resolvido não procura Deus. É uma estatística, porque é o cara, ele já botou o dedo, eu sou indicado, eu sou marcado, então não precisa nem procurar por ele, né? E muito menos uma casa espírita. Então eu acredito que ela Tiago Acira deve ter envolvido de uma certa forma todos nós, né, que estamos na casa. Agora, o que Jesus quis dizer no Sermão da Montanha, falando sobre bem-aventurados os aflitos, né? Eu vou ler o capítulo que fala no Evangelho de Mateus, é o versículo 5, 6 e 10. Só para nos posicionarmos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bom, analisando o Sermão da Montanha, nós verificamos que Jesus só usava o verbo no futuro. Ele nunca usou no presente. Vocês podem pegar o Sermão da Montanha e vocês só vão encontrar os verbos no futuro. Não existe um verbo que tenha sido colocado no presente. Por que Jesus fez dessa forma? Evidentemente que ele anunciava um reino no futuro, não ali. Até porque nós, estudando a história da humanidade, nós observamos que aquele reino, aquela época, não era um reino de felicidade completa. Até prova em contrário, todos que viviam naquela época de Jesus morreram, né? Inclusive ele. Os que foram curados por ele, interessante, né? Morreram também. Então ele não estava falando daquele momento, ele estava falando de um futuro. Quando nós falamos sobre Deus, acreditarmos em Deus, é evidente que nós, ao acreditarmos em Deus, nós identificamos nesse Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Ora, se nós temos esse Pai, que é perfeito em todos os sentidos, em todas as qualidades que nós encontramos, por que sofremos? Por que estamos aflitos? Porque Jesus colocou no futuro
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós só encontramos a explicação na reencarnação. Não há outra forma. Porque se somos criados, quando nascemos, e vivemos neste mundo de aflição, e interessante, estudando a história da humanidade, nós sempre encontramos a aflição. Todos os povos que viveram, inclusive aqueles na época de Jesus, encontraram a aflição. Então, nós temos que entender que se nós não temos uma vida só, e se houvesse uma vida, haveria uma desigualdade extrema. É de impressionar a desigualdade. Agora, no momento que vivemos, né, com a globalização, nós temos as informações com muita rapidez, né? Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, né, como se fala, né? E nós sabemos rapidamente, através da internet. O que acontece hoje não acontecia no passado? Segundo estudos da humanidade, acontecia. Evidentemente que nós temos que, até em termos estatísticos, eliminar alguns fatores, né? A população da humanidade era bem menor, nós não tínhamos as comunicações, né? As comunicações elas existiam quando foi descoberta a navegação, ela acontecia de tempos em tempos, né? Quando os navegadores chegavam de um lugar para o outro e contavam o que acontecia do outro lado do mundo. Hoje, Tiaguaceira pediu para desligar os celulares, né? Mas quem não desligou, de repente, está com a internet bombando, como dizem os jovens, né? Recebendo tudo que acontece no mundo, não só aqui. Então, é evidente que, analisando dessa forma, nós vamos descobrindo que a humanidade sempre sofreu. Nós sempre passamos por situações complicadas. E voltando a Jesus, vamos falar um pouco das pessoas que ele curou, né? Existem os registros evangélicos que Jesus curou algumas pessoas. Interessante que os registros não falam que Jesus curou todas as pessoas. Ele curou algumas pessoas. E o mais interessante é que ele falava uma coisa muito interessante depois dessa cura, entre aspas. Vá e não peques mais, para que nada de mal volte a te acontecer. Vamos analisar quem estudou, né, não foi para a escola só comer merenda, e também não andou fazendo redação do Enem, que está um absurdo, mas deixa para lá. Nós vamos fazer uma análise disso tudo que Jesus falou. Vai e não peques mais. Ora, se temos uma vida só, por que ele falou vai e não peques mais? Porque ele curou cego de nascença. Ora, se o cego era de nascença, quando é que ele pecou? Vai e não peques mais, para que nada de mal volte a te acontecer. Ora, se ele estava falando para que nada de mal volte a te acontecer, é porque se você cometeu alguma coisa no passado, é evidente que você está sofrendo agora. Essa é uma análise muito simples, né? De uma redação muito simples, sem retóricas. Aliás, Jesus falava as coisas com uma simplicidade incrível. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, e a doutrina espírita, através de uma pergunta feita a Emmanuel, sobre se seria o futuro das religiões, Emmanuel, de forma simples, objetiva, mas direta, disse, não é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. O que ele quis dizer é que a essência que nós encontramos no Espiritismo, nós vamos encontrar nas religiões no futuro. Não é que vai haver uma religião só, que seja a doutrina espírita. Aliás, Francisco está em voga, né?
E o recado que Francisco recebeu inicialmente, né, que era para construir igreja, né, na verdade era para reconstruir igreja. A igreja de Jesus, a mensagem do Evangelho, a boa nova, aquilo que consola, como a tia Guacira falou na prece inicial, aquilo que dá entendimento, que explica. E nós vamos encontrar isso na doutrina espírita, se me permitem. Vamos sim, porque, vejamos, nesse capítulo, nós temos aqui o item que fala das causas atuais das aflições. Bom, o que seriam causas atuais das aflições? Se nós já aceitamos a ideia da reencarnação, o que seria causas atuais das aflições? Bom, existem as pessoas que vão para a escola e vão comer merenda. Claro, né? Todo mundo tem fome, né? Mas só come merenda. Não vão para a escola estudar. Existem pessoas que não têm a menor condição de estudo. Os pais, coitados, lutam, mal dá para comer. E, se possível, morar. Aliás, morar, as pessoas têm que analisar, porque morar pendurado na serra é complicado, gente. Depois de botar a culpa em Deus é complicado. Nós não somos aves. Ficar pendurado é complicado. Bom, então, se nós vamos analisar que nós vamos para a escola, vamos estudar, e alguns pais fazem de tudo para oferecer aos filhos, e alguns filhos dizem presente, que bom que eles dizem. Né? O esforço dos pais, eles compensam com muita dedicação, com estudo, e conseguem coisas na vida. Através do estudo fica muito mais fácil. Existem outros que têm tudo, inclusive uma boa escola, mas não conseguem nada. No futuro, esses que se esforçaram, interessante, conseguem coisas. Conseguem uma boa colocação profissional, um bom trabalho, um reconhecimento por tudo que foi feito de esforço dos pais. Outros vão ter que viver da fortuna dos pais, porque não conseguem mais nada. Geralmente, essas cabeças vazias jogam a fortuna fora rapidamente, e aí vão viver de quê? Causas atuais das aflições. A pessoa, olha só, eu não estou condenando quem fuma não, tá, gente? Mas é uma estatística médica, da medicina. O fumo faz mal. Então, de repente, a pessoa fuma e chega um momento da vida que ela tem a consequência disso. Eu conheci uma pessoa chamada João, pai do meu cunhado, foi amigo meu de infância, meu cunhado, e nós morávamos muito próximos. E ele fumou muito durante a vida, nessa vida. E ele conquistou um enfisema pulmonar, né? É muito justo isso. Ele fumou, e um dia ele precisou ser socorrido. E ligaram para a minha casa, e eu coloquei ele no carro, tinha que levá-lo na hora da volta do trabalho, numa sexta-feira, lá na Tijuca, eu morando aqui em Vista Alegre. Botei ele no carro e indo lá para a Tijuca. Vocês imaginam o sofrimento de uma pessoa querendo respirar e não conseguia? E eu não sabia se eu dirigia, se eu parava o carro para tentar colocar ar dentro do pulmão daquele homem, porque ele queria respirar e não conseguia. Chegamos no hospital, ele foi socorrido. Quando ele melhorou da crise, ele disse para mim uma coisa muito interessante. Meu filho, nunca faça essa besteira. Eu fiz na vida e estou morrendo. Causas atuais das aflições. Nós não nos comportamos da forma que precisamos, porque a tecnologia hoje nos oferece condições de discernirmos para onde vamos caminhar, e aí conquistamos os males que procuramos. Está aqui escrito isso. Causas atuais das aflições. Mas é interessante. Existem situações que não explicam essas causas atuais das aflições. Pessoas que jamais fumaram. No entanto, conquistam problemas pulmonares.
se comportam de forma correta, mas têm cardiopatias. Nada fizeram para conquistar esses males. É interessante, crianças nascem e já estão a voltas com a sobrevivência, com males imensos. Chama-se causas anteriores das aflições. E isso nós só vamos encontrar em outras vidas. Então, nós, analisando, não vamos perguntar, é claro, a cada um, mas cada um aqui, inclusive eu, sabemos das situações que vivemos. Nós já falamos sobre as doenças, mas é interessante que, lendo esse capítulo, nós vamos identificar algumas situações da vida. No estudo desse capítulo, Kardec nos fala sobre os avarentos. Aqueles que se tornam vítimas do dinheiro. Que uma coisa é você usar o dinheiro. Outra coisa é o dinheiro te usar. Eu tive a felicidade de trabalhar com uma pessoa, foi meu chefe, me ensinou muita coisa sobre trabalho. Sou muito grato a ele. O nome dele é Edson da Costa Alves. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim para mim: Demétrio, o dinheiro e o tolo não se combinam. Quem é tolo ganha dinheiro e joga logo fora. Não sabe usar o dinheiro. Isso aí a vida tem mostrado que é uma verdade. Então o avarento, estudando aqui o capítulo 5, bem-aventurados aflitos, na justiça das aflições, nós vamos identificar que quem foi avarento numa outra vida pode passar por situações de dificuldade em outra vida, onde tudo que ele vai fazer, ele pode tentar de tudo. E é interessante, ele estuda, se prepara. Puxa, não passo no concurso. Eu não consigo. É impressionante. Eu conheço pessoas que não têm a mesma capacidade que eu tenho. É fato. Mas eu não consigo. Que coisa interessante isso. Por mais que se esforce, não consegue uma boa colocação. Vive sempre com dificuldades econômicas. Se nós não temos explicação nessa vida, nós vamos encontrar numa outra vida. Kardec fala sobre o avarento. Aquele que foi mau filho, e isso aí é uma coisa interessante, porque hoje, me perdoem os terapeutas da modernidade, mas até o bumbum, né, que a gente dava um tapinha na criança, está proibido. Né? Falar alto com o filho hoje pode até dar prisão para pai e mãe. Então está difícil de educar. E principalmente por causa dos apelos que existem hoje na mídia. Então é complicado. Nós vamos trancar o filho em casa? Nós criamos os filhos para o mundo. Mas se jogamos no mundo, o mundo vai e engole o filho. Como fazer? Então, quando nós encontramos filhos que não identificam, apesar do esforço que os pais fazem, nessa educação, está escrito nesse capítulo, é bem possível que eles conquistem maus filhos numa outra vida. Filhos que, apesar de toda a dedicação, todo o esforço, só dão complicação, só dão problemas. Falamos de doença, falamos da parte econômica, falamos dos filhos. Vamos falar um pouco também dos patrões, né? Porque é interessante isso, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente encontra para se preparar, a gente encontra um emprego, e apesar de todo o esforço que a gente faz para satisfazer o chefe, puxa vida,
Que dificuldade, o chefe não larga do nosso calo. Aquela perseguição. Quando você consegue mudar de setor, parece que tudo está resolvido, aparece um outro chefe e complica a sua vida de novo. Puxa vida, será que nós fomos bons chefes em outra vida? Que possa justificar, né, uma perseguição infundada? Pode ser. Mas nós estamos falando apenas dos males que praticamos em outras vidas. E por isso também conseguimos aflições nesta vida. Mas, nesse capítulo, fala também de um ponto muito interessante. Existem situações em que nós pedimos dificuldades na vida. Nós pedimos, através da reencarnação, viver num grupo familiar difícil. Temos a própria dificuldade do trabalho, apesar de todo o preparo intelectual. Pedimos a saúde frágil. Poxa, mas você pediu para sofrer? Sim. Chama-se provas voluntárias. Nós pedimos dificuldades para nos testarmos, ver se estamos preparados para passos mais largos. Aí as dificuldades vêm e parece que tem uma força interior que nos dá coragem. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, parece que sempre tem um anjo na nossa vida que nos impulsiona para frente. São as provas. Esse capítulo também fala das expiações. Tudo que fizemos numa outra vida, e somos, de uma certa forma, não obrigados, não vou usar essa palavra obrigado, que é uma coisa compulsória, que é um outro lado da reencarnação. Mas nós sabemos que pecamos, vamos usar esse termo, que falhamos em outras vidas. E aí, através da reencarnação, nós expiamos essas situações. São esses sofrimentos que, por mais que nos esforcemos, não conseguimos nos afastar deles. Seja o trabalho, seja a doença, seja o parente difícil. Seja o vizinho difícil, né? Eu tenho que me livrar desse vizinho, eu vou mudar daqui, mas eu não consigo me mudar, porque está difícil mudar. Ainda mais no Rio de Janeiro das Olimpíadas. Tudo agora está caro. Porque o Rio de Janeiro agora está no espelho, está na vitrine. Então, comprar imóvel no Rio de Janeiro está uma dificuldade, então não tem jeito. Nós vamos ter que conviver com um vizinho difícil. Quando não, com um parente difícil. Quando não, conosco mesmo, pessoas difíceis. Aí não tem jeito, não dá nem para fugir. Não é? É interessante que, estudando a doutrina espírita, a gente entende e passa a analisar de forma diferente a questão do sofrimento. Fazem até uma confusão, falam que o espírita faz uma apologia ao sofrimento. O espírita gosta de sofrer, só fala em sofrimento. Não, nós não gostamos de sofrer, não. Eu só não sei se eu estou preparado para ganhar na Mega Sena sozinho. Eu não sei se eu teria condição ou se eu faria muita bobagem. Porque tem gente que ganha dinheiro e faz muita bobagem. Né? Mas é interessante que a gente não é apologista do sofrimento, não. Através do estudo da doutrina espírita, nós identificamos que o sofrimento faz parte desse planeta. Chama-se planeta de provas e expiações, que é uma coisa que a gente ouve muito na casa espírita. Mas é interessante. Nós estamos ouvindo agora que parece que está havendo uma transição planetária. Algumas outras religiões já falam nisso. Está acontecendo alguma coisa. Os cientistas que não seguem nenhuma religião, eles estão falando sobre isso. Está acontecendo alguma coisa. Existe uma conjunção na astronomia que parece que está conspurcando para uma modificação no planeta. Evidentemente que a análise deles é científica. O religioso vai para o lado da religião. A doutrina espírita fica com os dois. Tanto a ciência quanto a religião estão certos. Nós estamos fazendo uma transição planetária.
Mas isso não impede de não sofrermos mais. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte do nosso aprendizado. Estávamos conversando ainda há pouco, antes da palestra, e Tiago Aceiro estava me explicando sobre o trabalho que ocorre concomitantemente com a palestra. Lá atrás, nós temos uma sala de tratamento espiritual, onde as pessoas com problemas físicos, depois de irem ao médico, por favor, a medicina é uma luz de Deus para os homens. Devemos ir ao médico, cuidar da nossa saúde. Mas, estudando a doutrina espírita, nós aprendemos que a imposição de mãos, oferecendo fluido para aquele que precisa, faz bem. E é isso que se faz lá. Então nós estávamos conversando, e evidentemente que as pessoas chegam aqui com sofrimento. E teremos isso por algum tempo mais. É evidente que teremos. Mas é interessante que possamos identificar por que estamos aqui, por que sofremos, por que somos obrigados a viver desta forma. Existe um livro chamado Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um livro que eu recomendo, porque fala sobre a realidade do nosso planeta, o que está acontecendo no nosso planeta. E é interessante que nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda fala sobre o tsunami de 2004. O que aconteceu no planeta Terra e o que está acontecendo agora, a partir do tsunami de 2004. Flagelos da humanidade. Ele nos explica muitas coisas que aconteciam e que estão acontecendo no nosso planeta. Nós agora estamos aí, mais uma vez, às voltas com as chuvas na serra, né? Ainda há pouco nós estávamos falando que é muito fácil a gente botar culpa em Deus. É muito fácil. Mas na hora de construirmos as casas, será que nós fazemos uma análise criteriosa de engenheiros para ver se onde nós estamos construindo a casa é possível se morar ali? Perguntamos aos geólogos, que são profissionais que estudaram para fazer a análise do solo, para saber se, dependendo do volume de chuva, aquilo ali não vai ceder? Será que nós nos preocupamos com isso ou ter uma bela casa? Não estou falando só dos necessitados, não. Ter uma bela casa na serra é muito bom. Claro que é. Quando faz calor aqui no Rio, a serra é uma delícia, né? À noite, então, muito gostoso. Fazer aquele friozinho de junho, né? Uma lareira, um bom vinho, a família reunida, é excelente. Mas será que nós nos preocupamos, além da beleza da casa, em saber se ali podia ser construída uma casa? É possível que não. Geralmente, não. Então, esses flagelos, que muitas das vezes as pessoas culpam Deus, ou se colocam, justificando a reencarnação como causas anteriores das aflições, pode acontecer. Mas é possível que não. É possível que essas coisas que nos acontecem, até em grupos ou individualmente, sejam causadas por nós mesmos. Nós não vamos falar aqui das balas perdidas, que existe um escritor espírita que fala que a bala não é bem perdida não, tá? Ele fala, inclusive, que na época da Pedra Lascada não existia bala, mas existia o machado, também perdido. Isso sempre aconteceu. Nós estamos falando, e vamos falar agora, porque nesse capítulo se fala da justiça das aflições.
Eu peguei esse livro aqui, porque vai ter uma parte que eu vou ler, para não fugir à fidelidade de quem trouxe. Mas eu vou começar a história sobre justiça das aflições e flagelos da humanidade e resgates coletivos. Só para a gente entender, porque nós já falamos das causas que nós vivemos, o problema de emprego, o problema da doença, o problema da dificuldade no lar, da vizinhança. Não vou falar de política não, pelo amor de Deus, não. Essas dificuldades todas que a gente enfrenta, mas vamos falar agora desses flagelos da humanidade, os resgates coletivos. Era o ano de 177 da era cristã, na Gália. A Gália é hoje a França. Na época do Império Romano, era reconhecida como a Gália. Hoje é exatamente onde fica a França. Nessa localidade, no ano de 177, o imperador Marco Aurélio estava se dirigindo para lá, porque havia a chegada de um oficial romano que ele estava para, vamos dizer assim, se aposentar. Ele seria recebido pelo imperador e foi preparado uma festa imensa para ele. E era comum na época, muito comum. Hoje a gente vai para um estádio de futebol, nós vamos ver o vôlei, o basquete, outros vão para ver o MMA, fazer o quê, né? Mas, naquela época, o comum era matar cristão. Era o comum. Então, as feras, os jogos de matança de cristãos, corriam ali de forma corriqueira. Era natural. Mas eles queriam uma coisa diferente, porque o imperador ia chegar. Esse oficial ia ser homenageado por muitas batalhas vencidas para o Império Romano. Precisavam organizar uma festa condizente. Pensaram em tudo, mas matar cristão através de feras era comum. Inclusive, as feras, de tanto cristão que matavam, estavam até saciadas. Eles identificavam que não iam conseguir fazer um espetáculo digno, tanto para o imperador, quanto para esse oficial romano. Aí alguém, e agora eu vou fazer a leitura, alguém, dando as ideias, neste ano de 177 da era cristã, falou para o chefe do cerimonial uma coisa, e ele falou assim: ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje, e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. E amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-la-emos na arena molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação dos mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam mais aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Muito bem, rugiu a multidão. E ainda erguendo mais o tom de voz, o chefe do cerimonial romano falou: levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite anunciou sarcástico e inflexível: cada um de nós traga essas pragas. Era assim que os cristãos eram reconhecidos. Jazem escondidos por toda parte. Caçá-las é o serviço da hora.
Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas ávidas de crueldade vasculharam residências humildes. E no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas, ao sopro do vento, ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Isso aconteceu no ano de 177 da era cristã, na Gália. Quase 18 séculos se passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que em diversas posições de idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de setembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. Quem é jovem não vai saber o que eu estou dizendo. Mas quem tem um pouquinho de cabelo branco sabe, lembra do incêndio do circo pan-americano na cidade de Niterói. Não é? Então, alguns detalhes sobre a justiça de Deus. Não é que Deus puna, não. Ele deixa que quem errou se corrija. Vocês notaram que na leitura, o requinte da crueldade pedia resinas, óleo e resinas, prendendo mulheres e crianças. E os cavalos velhos, que ele nem os animais novos ele queriam gastar, não. Porque eram valiosos para ele, tinha que ser os velhos. Foram usados cavalos velhos com óleo e resina. Quem lembra das reportagens do circo pan-americano, sabe que o proprietário do circo, pouco antes de montar o circo em Niterói, ele trocou a tenda por uma nova de algodão reforçado. E a impermeabilidade foi feita com uma resina chamada parafina. Isso tudo facilitou ainda mais o incêndio. Quem leu a reportagem da época, os bombeiros notaram algumas coisas interessantes. Ninguém sabe por quê. Alguns cavalos estavam justamente na saída. E é mais interessante ainda, alguns elefantes se soltaram e ao invés de correr para fora, correram para dentro do circo. 70% das pessoas que morreram nesse incêndio eram mulheres e crianças. Quem não acredita na reencarnação vai ter que discutir com Deus, porque isso não é justiça, não. Agora, quem acredita tem que refletir. Porque se aconteceu em 177, da era cristã, uma situação muito parecida, e agora através da reencarnação, esses espíritos que são filhos de Deus, nossos irmãos, receberam a graça, porque é uma graça, gente. Pode parecer uma coisa muito ruim que eu estou falando, mas é uma graça. De sofrerem aquilo que eles provocaram para se redimir diante de Deus e da lei de Deus e prosseguirem no seu crescimento espiritual. Que coisa gostosa é a reencarnação. Que coisa gostosa é a reencarnação. Está aqui nesse livro, quem quiser pode comprar, Cartas e Crônicas de Irmão X. Tá? É um livro antigo. Irmão X é um escritor, foi um jornalista chamado Humberto de Campos, muito conhecido no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, mas muito conhecido no Brasil na época. Bom, é interessante essas coisas, né? Nos faz refletir. Muitos flagelos acontecem. Nós estudamos a história da humanidade e ela nos conta diversas coisas. A Segunda Guerra Mundial,
E o que eu vou contar agora não está escrito em lugar nenhum não, tá, gente? Essa é uma questão de análise. Vamos voltar para os nossos lares e analisar o que nós vamos ouvir agora. Na Segunda Guerra Mundial, os judeus morriam asfixiados nas câmaras de gás. Depois os corpos eram amontoados, né? Porque está escrito, está registrado, apesar de ter líder de governo aí que diz que foi mentira. Bom, cada um pensa e age da sua forma. Está lá registrado, os judeus eram colocados em pilhas dentro das covas coletivas. Perfeito? Depois de serem asfixiados e mortos. Né? Pois bem, quem acredita na reencarnação e acredita na justiça de Deus e acredita nessa lei inflexível, que pode parecer dura, mas não, é uma lei de amor, porque dá oportunidade de nos redimirmos, vai refletir agora. Em janeiro desse ano, nós tivemos uma tragédia terrível numa boate, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Os jovens morreram asfixiados por um gás chamado cianeto. Segundo o relato das autoridades, né, dos bombeiros que chegaram para o socorro, muitos eram encontrados uns sobre os outros, em pilhas, principalmente aqueles que correram para o banheiro. Jovens, cheios de vidas, com muitas coisas para realizar. Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quantos amigos ainda estão chorando. Que justiça de Deus é essa? Se não houver a reencarnação. Interessante. Isso aconteceu na noite do dia 27 de janeiro de 2013. Sabem que dia é 27 de janeiro de 2013? É comemorado a lembrança do Dia Internacional da Memória do Holocausto. Coincidências, não? Não. Irmão X não mandou mensagem para mim, não existe registro, mas, por favor, vamos voltar para os nossos lares e pensar se Deus é bom, é justo, é misericordioso, e se existe a reencarnação, será que espíritos que cometeram atrocidades no passado não pediram, pela misericórdia do Pai, numa nova vida, a chance de se redimirem daquela covarde ação na Segunda Guerra Mundial, através de um resgate coletivo? Porque eles precisam crescer, eles precisam caminhar, porque nós somos filhos de Deus. Fomos criados, está aqui escrito, simples e ignorantes, mas fomos criados para a felicidade, fomos criados para sermos felizes. Ainda não somos, é natural, vivemos num planeta de provas e expiações, mas a transição está se fazendo. Nós vamos viver num planeta feliz. Vai ser gostoso viver aqui, porque o planeta já é bonito. Nossa, Rio de Janeiro é lindo. Quem tem televisão e vê os outros países, é uma coisa maravilhosa. Quem tem a oportunidade de viajar, nossa, nem se fala. O planeta é lindo. O que está faltando para sermos felizes aqui? Vivermos num planeta de regeneração. Então, se nós aceitamos Deus como Pai de amor, de infinita bondade, de misericórdia, mas que a lei dele é justa e a justiça deve ser feita, por que não esses flagelos coletivos não serem resgate de espíritos que pedem para virem e sofrerem juntos aquilo que impuseram juntos a outros sofrerem? Por isso, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados.
está certo. Quando Jesus colocou o verbo no futuro, ele estava certo. Ainda não é hoje, mas será. Porque o planeta está se transformando. E cabe a cada um de nós refletirmos intimamente aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos fazer dentro de cada um de nós, para merecermos ficar, porque vai ser gostoso viver aqui. Esta é a explicação de bem-aventurados aflitos que nós gostaríamos de trazer na noite de hoje. Que possamos refletir. Nós não somos filhos qualquer. Somos filhos de Deus. Somos as maiores criações desse Pai de infinito amor. Precisamos e merecemos ser felizes. Vamos analisar dentro de cada um de nós, sem que ninguém saiba, aquilo que precisamos melhorar, para deixarmos de sermos aflitos e merecermos o que Jesus prometeu. Muita paz para todos nós. Senhor, quando estiveste nos últimos momentos com os discípulos e prometeste, Senhor, um Consolador que lembraria tudo o que disseste, um Consolador que diria mais ainda e que explicaria aquilo que não pôde dizer, Senhor, porque isso está registrado no seu Evangelho. E disse, Senhor, que esse Consolador ficaria conosco para todo sempre. Mais uma vez estavas dizendo uma grande verdade. Porque só conseguimos entender Deus, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, de misericórdia, através da reencarnação, Senhor. Que explica que somos ainda muito errados. Espíritos inferiores no início da caminhada. Mas em contrapartida, Senhor, explica que somos filhos de Deus, criaturas feitas para a felicidade. Ó Senhor, muito obrigado por nos adotarmos, porque sabemos que podemos contar contigo. Muito obrigado por tentar nos ensinar na primeira hora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar agora, através dos ensinos dos Espíritos. Com certeza, Jesus, se identificamos em nós aqueles espíritos sofredores do passado, mas fadados para a felicidade, voltaremos para os nossos lares na noite de hoje, com muito mais paz, com muito mais esperança, com muito mais resignação, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades da vida, se não para pagarmos aquilo que devemos, mas para crescermos, porque precisamos crescer. Esses espíritos, Senhor, desencarnados, que falharam na sua caminhada, que possam entender agora, meus queridos irmãos, vocês terão outras oportunidades, receberão a divina oportunidade da reencarnação e poderão saldar as suas dívidas e crescerem também, porque vocês são filhos de Deus e merecem ser felizes. Ó Cristo de Deus, amigo de todas as horas, envolve a cada um de nós neste momento e abençoa-nos, Senhor, sob o seu manto sagrado. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, em harmonia, resignados, mas com muita coragem e esperança para o dia de amanhã, porque precisamos enfrentá-lo para crescermos e sermos felizes. Que assim seja, Jesus. Muito obrigado. Só temos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de reflexões que o nosso companheiro nos trouxe, nos alertando, direcionando os nossos pensamentos para vivermos corretamente. Quem está com o Cristo, quem vive para o Cristo,
jamais estará fadado a errar. Sabemos disso. Por isso, felizes estamos, porque se prestamos atenção às palavras do nosso companheiro, vamos procurar modificar os nossos atos, os nossos pensamentos, atitudes. Vamos melhorar a cada passo, modificando em nós tudo aquilo que possa estar nos prejudicando no futuro. E assim, Senhor, felizes voltamos aos nossos lares, pedindo-te que possas permitir que, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo, em nome de Deus, que eu peço a permissão para estarmos encerrando a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Durante a palestra que ouvimos, recebemos o tratamento espiritual, recebemos o passe espiritual, porque sempre, durante as palestras, nós recebemos o passe espiritual. Recebemos o socorro que viemos buscar, cada um de nós.